Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e dessa vez a gente fala sobre o mercado do frango. E quem traz essas informações para a gente sobre como que está o andamento, então, da relação entre oferta e demanda, preços, é o Luiz Gustavo Tutui, que é analista de mercado do CPEA. Seja muito bem-vindo, Tutui. Muito obrigado, Letícia. Boa tarde, todo mundo acompanhando Notícias Agrícolas. Tutui, nesse começo de mês sempre se espera vendas melhores, né? Porque tem a entrada da massa salarial, agora começo de agosto, retomada das aulas nas escolas, a gente tem também agora esse final de semana o Dia dos Pais. Como que está a expectativa de consumo? Exatamente, a gente estava com uma expectativa bem alta em relação a um aumento no consumo para agosto. Você citou todas essas características, né? A volta das aulas, né? O período de férias escolares, ele é um período bem mais fraco para o mercado de carne de frango de modo geral. E também teve o recebimento do Auxílio Brasil, né? Que acredito aí que está impulsionando um pouco o consumo. Mas para carne de frango, esse aumento no consumo foi bem tímido, né? Você não viu grandes valorizações para carne de frango. Muitas praças, inclusive, principalmente no sul do país, com os preços ainda em queda na primeira semana de agosto, né? E, mas, de modo geral, sim, você tem um volume de vendas maior, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo. E Tutu, o que que aconteceu que essa demanda ela não veio tão aquecida quanto se esperava? Houve algum fator ou alguma outra proteína concorrente que tenha tirado um pouco da competitividade da carne de frango? Exatamente. Como você falou, tem o feriado Dia dos Pais, mas a carne de frango, ela não é uma carne que tradicionalmente, né, aumenta a sazonalidade dela em períodos festivos, pelo contrário, né, o consumidor ele tende a procurar um pouco mais ou a carne suína, mas principalmente a carne bovina, né? É, então, sim, você está tendo um aumento bem forte para alguns produtos de carne suína agora nesse mesmo período, também por conta do clima mais frio, né? O clima mais frio, ele favorece um pouco aí o consumo de carne suína, é o grande momento da carne suína brilhar, digamos assim, né? E acaba, então, competindo um pouco mais, sim, com essa carne de frango. E aí, então, a gente tem essa questão dessa demanda que era guardada pelo setor e não foi plenamente, vamos dizer assim, preenchida, né, com essa voracidade que a gente esperava, então, dos consumidores. E a questão da oferta, a gente vê as exportações semanalmente, a gente analisa pontualmente aqui no Notícias Agrícolas, sempre com resultados positivos em relação ao ano passado. Mas isso com o contexto que a gente tem agora, dessa demanda um pouco mais fraca, como é que fica então a questão do escoamento do produto, da oferta interna? Então, os resultados das exportações brasileiras de carne de frango, eles estiveram muito aquecidos, né, principalmente desde março, por conta de toda a conjuntura internacional, aumentando a demanda pela carne de frango brasileira. Mas em julho, pontualmente, a gente teve uma queda no volume exportado, principalmente no volume exportado para a China. A gente já começou agosto, né, as parciais que a gente tem de agosto de exportação já estão bem elevadas novamente, mas em julho teve uma queda forte, pontual, né, para as exportações. A gente acredita aí que isso tenha gerado aí uma maior disponibilidade de carne de frango no mercado. Você teve aí uma sobreoferta, né, por conta disso, e isso também prejudicou essa entrada para o mês de agosto, né, como eu falei. Principalmente nas praças do sul, a gente tem ouvido muito que a oferta de carne de frango está bem elevada, e são as principais praças exportadoras, né? Paraná, Rio Grande do Sul. Então, a gente acredita assim que essa queda nessas exportações criou um cenário de oferta elevada de carne de frango aqui no Brasil. Certo. E aí, em relação aos preços, Tutu, e você comentou que nas praças no sul do país tem um movimento de queda. Como que estão as outras regiões do país, né? Se a gente conseguir trazer essa realidade, então, para quem está nos assistindo. Sim, então no acumulado de agosto, né, a gente teve aí na Grande São Paulo para o frango inteiro
congelado no caso, né? Um aumento de 1,9% nos preços, indo para um patamar de R$ 7,73 o quilo, mas em Toledo já teve uma leve queda de 0,3% no mesmo período, né? Com o produto indo a R$ 8,80 nessa última quinta-feira. Certo. E o que que diferencia, né, essas praças uma da outra, Gustavo? Só para a gente conseguir estabelecer, né, essa relação. Por que que então a gente tem esse movimento na região sul do país com um viés mais de queda e um viés aí de uma certa sustentação até um pouquinho de alta aqui no sudeste? Então, o mercado de frango, esses últimos meses, ele está bem pouco uniforme entre as regiões. A gente tem visto condições muito específicas de oferta e demanda, tanto entre produtos, né, quanto entre regiões. Mas o principal ponto é porque São Paulo a gente tem um grande mercado consumidor e pouco produtor, e no Paraná não, é o principal estado, né, produtor do Brasil. Ele vende para fora, não só para fora do estado, como para fora também do país, né? Então, essa grande diferença lá, uma condição de oferta mais elevada, ela impacta muito mais, né? Porque lá é um grande estado produtor, sendo que aqui em São Paulo você tem justamente o contrário, você tem um consumo muito forte e, como a gente mencionou, né, diversos fatores aí que estão tendo para aumentar o consumo agora nesse período de começo de agosto, eles impactam um pouco mais aqui. Certo. Tutui, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Letícia, agradeço o espaço. Estivemos aqui, portanto, com o Luiz Gustavo Tutui, que é analista de mercado do CPEA, nos trazendo as informações a respeito do mercado do frango. Segundo ele, esse começo do mês de agosto, o mercado tem sido pouco uniforme, algumas diferenças em relação às praças produtoras. Segundo ele, aqui no Sudeste, principalmente quando a gente olha para a Grande São Paulo, desde o início de agosto até agora, o frango inteiro congelado, ele teve um leve aumento de 1,9%, atingindo o preço de R$ 7,73. Já em Toledo, lá no Paraná, que é o grande estado produtor, então, ou seja, a oferta é um pouco maior, houve um movimento de queda no mesmo período de 0,3%, chegando a R$ 8,80 o quilo do frango congelado. E segundo Luiz Gustavo Tutui, o que aconteceu foi uma conjunção de fatores. As exportações no mês de julho, elas diminuíram um pouco, principalmente quando se fala em China. Segundo os dados do CPEA, diminuiu 19% o volume embarcado para a China, ou seja, ficou aí uma oferta aqui no mercado brasileiro, né, o que acaba ajudando a pressionar um pouco os preços. E, por outro lado, a demanda que se esperava, tendo a volta às aulas, tendo Dia dos Pais, tendo o recebimento da massa salarial, recebimento do Auxílio Brasil, o que se esperava um aquecimento, então, nas compras por parte do consumidor, não foi totalmente atendida essa demanda, né? Não foi totalmente, vamos dizer assim, aquecida dessa maneira, né? Então, conforme o Tutu explica, para casos pontuais, com datas comemorativas, por exemplo, como é o Dia dos Pais, as carnes mais procuradas são as carnes bovina e a carne suína. A gente está com um tempo um pouco mais frio agora em algumas regiões do país, o que favorece o consumo da carne suína, ou seja, a carne de frango ficando um pouquinho mais de lado, então a gente tem esse viés de mercado bem confuso para a área do frango. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.